compreensão do Evangelho de Jesus, no qual nós vimos nos reabastecer com energias, com proposta, com conhecimento, para que a nossa mente seja realmente trabalhada, e ela sendo trabalhada, ela vai jogar isso para o nosso subconsciente e fica guardado assim, lá numa caixinha. Então, nos momentos difíceis, né, nós tivemos as nossas janelas rivas, ele diz o obscuro, a gente possa realmente abrir as janelas e deixar que as emoções realmente possam dirigir as nossas vidas. Como ele afirmou numa palestra dele, que o maior formador de pensamento ou de pensadores era Jesus. Realmente, se a gente analisar, ele foi o maior e é o maior incentivador, professor, entusiasta dessa ferramenta que nós temos. É realmente absorver o que ele ensinou e a gente está absorvendo, né, entrando por essa janela que todos nós temos, vai realmente dar um alívio na nossa caminhada. Mas a nossa irmã Sheila vai trazer uma mensagem para que nós possamos realmente, de fato, começar a nossa reunião de hoje. É pelo Espírito de Cleito Levi. Recomeçar. Ninguém vive sem a benção de recomeço. A árvore que tem os galhos podados, a golpe de machado, recomeça. Sem alarde, o trabalho interior para gerar novos ramos que o tornarão mais forte e belo. O mesmo ocorre com a alma humana. Não apenas os momentos de renascimento na carne e morte do corpo físico constituem recomeço para o espírito imortal. Ao longo de cada existência do mundo, o homem depara-se com inúmeras situações que impõem a necessidade de recomeçar. Geralmente, apresentam-se na forma de aparentes derrotas e fracassos, decepções e quedas. Entretanto, longe de representar o aniquilamento inapelável, constituem conquista da vida, para que a criatura se fortaleça, reavaliando a experiência e seguindo adiante. Seja qual for a circunstância aflitiva que te assinala nesse momento, não desfaleças, nem te revolta. Se desiste da ação construtiva, anula a oportunidade de crescimento. Se te precipitas, mergulha na vala do remorso e do arrependimento. Refugia-te na prece e, sintonizando com o alto, recomeça a caminhada. O que fizeres no campo do bem, compensará o que eventualmente tenha cometido no terreno da sombra. A ação construtiva em favor do mais necessitado é medicamento que sana as dores da própria alma. Por isso, segue em paz, servindo e amando. Depois desta fase, estarás mais forte e iluminado, caminhando em equilíbrio ao encontro da felicidade espiritual. Bela mensagem para que nós possamos fazer reflexões. Mas vamos pedir
Deus Todo-Poderoso, Jesus, Mestre amado, espiritualidade aqui presente, agradecidos mais uma vez por essa oportunidade de aprendizado. Te rogamos o amparo para o irmão que irá fazer uso da palavra e para todos nós, para que possamos absorver os ensinamentos e colocá-los em prática. Nos abençoa a todos, encarnados e desencarnados, que a tua paz se faça, que nós possamos sair daqui melhor do que a que chegamos. Que Jesus nos ampare e nos ilumine com os discípulos. Que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, a vontade da Federal Luiz, dessa equipe espiritual da nossa casa, nossos irmãos espirituais, nossa Mãe Maria Santíssima, que ajude todos eles a permissão para o início da nossa reunião de estudo nesta noite. Bom, todos vocês conhecem aqui nosso amigo Cláudio, né? Faz parte, é um trabalho da causa espírita, mas especificamente ele trabalha na casa do Ângelo, e hoje ele vem cooperar conosco em mais uma palestra. Eu já vi aqui que aqui tem o bem sugestivo, né? O céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Então, com a palavra do nosso querido irmão Cláudio. Eu vou pedir o Cláudio para fazer essa servente agora. Ele. Confundi. Engraçado. Engraçado. Gente, boa noite. Boa noite. Hoje foi forte, né? Isso. Gente, como ele colocou, o tema é sugestivo, né? O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Este livro é um dos que fazem parte da codificação kardeciana. Pessoalmente, considero um dos melhores livros escritos por Kardec. Gosto muito. Ele tem especialmente a segunda parte, que são, na segunda parte do capítulo, dos exemplos. São diversas comunicações de diversos espíritos em diversas situações na vida espiritual, seus relatos. E a gente pode cotejar aquelas mensagens, aquelas que tem no livro dos médios, no livro dos espíritos, as instruções dos espíritos, né, que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, ao finalzinho de cada capítulo, mas é pouco conhecido, assim como a Gênesis. E hoje nós trouxemos esse capítulo 7 do Código Penal. A gente não vai ler todo, lógico, ele tem 33 itens, mas Kardec no final resume 3 pontos. Para chegar a esses 3 pontos, nós vamos passar um pouquinho, fazer uma caminhadazinha ali, por alguns aspectos do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e da Gênesis. Hoje eu esqueci meu passador automático, é a filha passadora, né? No Livro dos Médiuns, falar do Livro dos Médiuns sobre o céu e o inferno, né? Estranho, não parece estranho? Mas se vocês pegarem lá o Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 1, item 4. Há espíritos, esse é o primeiro capítulo, né, do Livro dos Médiuns. Há espíritos. O Livro dos Médiuns é um segmento do Livro dos Espíritos, que foi a obra base, não é isso? Todo mundo sabe, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Cada parte do Livro dos Espíritos teve um desenvolvimento feito por Kardec em obras complementares. O Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese e o céu e o inferno. Neste capítulo, especificamente, nós separamos este item com essas 3 perguntas de Kardec. Por que ele faz isso? Ele coloca essas 3 perguntas porque existem muitas pessoas que acreditam em algo após a morte. Acredito que acho que é esmagadora a maioria, né? Só que essas crenças são diversas. Por exemplo, todo aquele que acredita que Deus existe, que somos uma alma, temos uma alma, como queira se expressar, é espiritualista por natureza. Já os espíritas têm um que a mais, que é a aceitação dos postulados espíritas. E aí Kardec coloca essas 3 questões e ele diz exatamente assim: questiona ao interlocutor, ao seu interlocutor, credes em Deus? Você crê que Deus existe? Não importa aqui
qual o seu conceito de Deus? Qual o nome que você dá a ele? Você crê em algo, em um ser, como você queira chamar, superior? Credes que tendes uma alma? É o segundo ponto. E aí vem, credes na sobrevivência da alma após a morte? Quando a gente vai estudar Espiritismo, a gente precisa dessas 3 respostas positivas. Mas peraí, alguém pode crer em Deus e crer que não tem uma alma, e crendo que tem uma alma que ela não sobrevive? Sim. Basta a gente estudar Kardec, ele mostrando as opções que muitas pessoas têm. Tem gente que pode acreditar que existe Deus, mas que Deus não está nem aí, nem chegando para a humanidade. Colocou as pessoas no mundo, quando a gente morrer acaba tudo, tem várias opções. Então Kardec coloca isso. Por que nós colocamos isso no início? Porque é essencial para crer numa justiça divina. É essencial que acreditemos em Deus, que tenhamos a plena convicção que eu sou um espírito encarnado, eu não tenho uma alma, eu sou uma alma que possui um corpo que me foi dado para uma experiência na Terra. E que esta alma, minha individualidade, sobrevive ao que nós chamamos a morte do corpo físico. Então, se vocês quiserem aprofundar nesse item, neste capítulo, sugiro a leitura do capítulo 1. Credes em Deus? Sim, eu creio. Eu sei que Deus existe. Credes que tendes uma alma? Sim. Eu não posso ser um amontoado só de carne. E essa alma sobrevive após a morte do corpo? Eu acredito também nisso. E aí nós vamos partir para os outros pontos. Aí vamos começar com os princípios básicos da doutrina espírita, que vocês vão encontrar no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. E aqui eu faço um resumo daqueles itens, tá? Não dá para a gente colocar aqui tudo. É um resumo. Os princípios básicos da doutrina espírita, que significa o seguinte: a doutrina espírita não pode deixar de ser doutrina espírita se não tiver estes princípios. Não dá para tirá-los. São inamovíveis. É a base granítica da doutrina espírita. Seria como que o alicerce onde se ergue toda a casa. O que é que ensinava Jesus sobre isso? Se a gente não construir a casa sobre a rocha, construir sobre a areia, haverá um desastre, não é? E aí a gente coloca o que? Kardec coloca os princípios básicos. Existência de Deus. Olha Deus aparecendo no topo de novo. Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Que é Deus? Kardec começa com Deus. Existência de Deus é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Não venha querer tirar Deus do espiritismo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Existência, sobrevivência, individualidade da alma após a morte. Olha a alma aparecendo novamente. Então a alma existe, que coisa boa, né? Existe. Sobrevive à morte do corpo, maravilhoso. E mantém sua individualidade, porque se eu existo, se eu sobrevivo, mas eu perco a minha individualidade, como na doutrina panteísta, é muito que nada. Eu seria uma gota d'água caindo no oceano. Virei oceano. Perdi minha individualidade. Aí vem pluralidade dos mundos habitados. Dentro de uma coerência científica, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ou seja, um dos princípios da doutrina é que há diversos mundos habitados. Não são todos habitados por seres como nós, evidentemente. Pluralidade das existências, reencarnação. Se quiser falar bonito, diga palingenesia. Mas reencarnação é mais fácil, todo mundo entende. A comunicabilidade dos espíritos é outro princípio básico da doutrina. Não dá para tirar a mediunidade do espiritismo. E o último ponto ali, ó, a justiça divina. De vez em quando surge um prurido aí de querer mexer nisso aí. Não sei quem é que tem essa ideia. Há muitos anos, em um determinado país, queriam aceitar o espiritismo sem a pluralidade das existências.
Ora, se eu tirar o princípio da reencarnação do Espiritismo, o que é que sobra? Como é que eu explico a justiça divina? Tem muita coisa que eu deixo de explicar sem a reencarnação. Ah, claro, mas tem gente que não aceita a reencarnação e aceita as coisas do jeito que elas são ou como lhes são postas. É um direito delas. A nós cabe o direito de pensar diferente. Está no Livro dos Espíritos, na terceira parte da Lei de Moraes, da liberdade de consciência e liberdade de pensar. Eu não posso obrigar ninguém a pensar como eu, mas ninguém pode me obrigar a pensar como ela. Se está certo ou errado, gente, é entre a gente e Deus. Né? Então, esses são os princípios básicos, resumindo, tá? Se vocês forem ler lá no item 6 da introdução, vocês vão tomar um susto. Vocês vão dizer, caramba, Cláudio reduziu muito. Kardec faz uma extensão. Próximo. Partindo dos princípios básicos, que ele começa com Deus, questão 1 fala de Deus, Kardec perguntou se a gente acredita em Deus. Vamos para os atributos, que está na questão 13 do Livro dos Espíritos, na Gênese, no capítulo 2, itens 8 a 19. Lá ele já faz um estudo sobre Deus. É um capítulo intitulado Deus. Né? E aí Kardec faz o seguinte. Lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: podemos saber tudo que Deus é? E os Espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim. Porque credes conhecer e abarcar tudo. Aí Kardec pergunta novamente: mas se dissermos que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia de todos os atributos? Mais uma vez, do vosso ponto de vista, sim. Porque Deus tem atributos que vocês desconhecem. Como é que eu explico a luz a uma pessoa cega? Não tem como eu explicar porque falta parâmetro. Como é que eu explico o som para quem nunca ouviu? Qual o modelo que eu vou utilizar? Não é? Então a gente coloca esses atributos analisados por Kardec. Deus é eterno. Eu lembro de uma criança na evangelização que ela me colocou contra a parede, de 8 anos mais ou menos. Ela fez: tio, quem é o Pai de Deus? Aí eu imaginei que ela estivesse confundindo Jesus com Deus, né? Mas aí quando a gente explica, ela insiste: não, eu entendi, tio, o Pai de Deus. Isso não é porque Deus é eterno. Sim, mas quem é o Pai dele? Como é que eu explicar a eternidade para uma criança? E eu não tive resposta, não teve jeito. Eu não penso que criança é boba, não. Criança não é boba. Tinha uma criança que ia para a sala de aula, gente, depois de estudar o Evangelho. E eu lembro que a evangelizadora, dando treinamento, pessoal da federação, a evangelizadora na sala de aula foi falar: Jesus diante da arca do tesouro. Quem conhece a tradução do IB, usa a palavra grega gasofilagon. Gasofilar. Só que a primeira vez que eu vi essa palavra quando eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a palavra grega para arca do tesouro. É mais fácil a arca do tesouro, né, gente? Venhamos e convenhamos. Quando a tia falou lá, Jesus diante da arca do tesouro, a criança: tia, não é arca do tesouro, toda cheia de si, é gasofilaxo. Chega enchendo a boca d'água para falar. Mas eu me vi numa situação complicada, explicar o que era a eternidade. Então Deus é eterno. E aí os Espíritos dizem assim: não vão atrás de entender algo que vocês não têm a mínima condição. Nós nos achamos pessoas extremamente inteligentes. Mas o universo nos revela coisas que os homens mais inteligentes da Terra ficam estapafúrdios ali, pensando: como? A gente não esperava isso, nossas teorias diziam aquilo. É porque a gente está vendo só uma parte. Por mais que a gente olhe o universo, por mais que olhemos o oceano, por mais que olhemos a vida como um todo, a gente só vê uma parte. Nós não. Neste momento, quais percepções luminosas que nós estamos vendo aqui? E quantas estão passando aqui nesse momento? Infravermelho. Alguém está vendo aqui uma luz infravermelho passando aqui? Já pensou se a gente visse todos os raios, as frequências luminosas? A gente não tinha paz na vida. Nossa visão é especificamente dosada e olha que é maravilhosa. Na verdade, nós vemos luz. Deus é imutável, diz Kardec. Se ele não fosse imutável, as leis que regem o universo não teriam estabilidade. Perfeito. Deus é imaterial.
diverge de tudo que o homem conhece por matéria, porque a matéria é mutável, ela se modifica com o tempo. Consequentemente, se ele não fosse material, não seria imutável, também não seria eterno, porque o que é material se transforma, que é chamado de morte. Deus é único. Se não fosse único, não haveria ordenança nas leis que regem o universo, como na mitologia, né? Zeus, quem gosta de Deus, gosta da mitologia grega. Zeus sempre dá um jeitinho de mexer no universo, aí vem um Deus que desfaz, outro faz diferente, todas as mitologias. Então, ele sendo único, ele é onipotente, porque se ele não tivesse o poder onipotente, alguém é que seria onipotente, este alguém que seria Deus. E aí vem o mais importante de todos: soberanamente justo e bom. E aí Kardec coloca que se ele é soberanamente justo e bom, não se pode imaginar Deus, esse Deus ensinado pela doutrina espírita, com a mínima, mais ridícula parcela de maldade em relação à sua criatura. Então, Cláudio, Deus não castiga. Não castiga. Isso é uma metáfora que a gente criou ao longo do tempo. Deus vai nos castigar. E aí nós vamos ver o que é o castigo. Eu lembro quando eu era criança, a gente pequenininho, brincando, inventando brincadeira. Eu nem lembro o nome dessa brincadeira. Eu sei que era para dizer as cores das coisas. E eu achei de dizer que o céu à noite era preto. E eu quase morri por isso, porque disseram que Deus ia me castigar. Inventaram até uma história que um amiguinho tinha dito isso e alguém foi, uma voz xingou ele. Eu não dormi de noite, né? Pensando o que é que eu vou fazer agora. Deus vai me castigar. Porque eu disse que o céu à noite é preto. Azul não é, né? Então fica aí os atributos da divindade, que eu também recomendo um estudo lá na Gênesis, né? A base no livro dos Espíritos e a Gênesis no capítulo 2. Pode passar aí a próxima. Bom, agora vamos entrar naquilo que é mais perfeito na criação divina: o amor. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 12, está escrito assim: o ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Não é? E realmente o ódio é o causador dos grandes males da humanidade. Aí o apóstolo Pedro, ele replica esse texto em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, dizendo: porque o amor cobre uma multidão de pecados. Vocês sabem o que é isso, né? Isso é o exercício sublime da lei de Deus. Quando a gente lê a literatura espírita, os casos relatados nos diversos romances mediúnicos, seguros, deixar bem claro, né, Rosana? Seguros, a gente vê essa lei de amor se exercendo de uma forma extraordinária. Nas obras de André Luiz, de Valdo, Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros, especialmente publicados pela Félix, pelo Ide, pela LAC. Então aqui começa esse ponto da lei de amor que tem tudo a ver com a justiça divina. Fixemos esse pensamento do apóstolo Pedro. Eu nunca vi uma criatura tão inspirada. O amor cobre uma multidão de pecados. É o amor que é transformador das nossas imperfeições. E isso nós vemos na prática das reuniões mediúnicas. O exercício pleno do amor transformando a maldade humana. Próximo. Quando a gente fala da lei de amor, a gente precisa estar associando-a à lei de causa e efeito. É aqui onde começa a se entender o que é o tal do castigo. Nossas mães, muitas vezes, quando a gente era criança, ela ensinava de certa forma essa lei de causa e efeito, né? Se não comer, eu vou fazer você engolir. Era uma lei de causa e efeito mais ou menos. Então a gente tinha a escolha: eu como ou ela me faz comer. E aí eu comia, não tinha problema nenhum, eu preferia a primeira opção. A lei de causa e efeito está lá em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, aquela expressão belíssima,
E então dará a cada um segundo as suas obras. Eita, pegou, não é? Pegou agora, porque não é mais aquela história de eu não tenho responsabilidade. Basta a gente lembrar da parábola do final dos tempos. Vocês lembram dela? Que Jesus diz assim: diante separou os bodes das ovelhas, né? Vinde a mim, benditos do meu Pai. A gente não pode se prender só ao texto literal. A gente tem que ampliar isso, né? Não é falar da visita, do dar o pão, do dar a roupa, não é isso. Isso é maior, é muito mais amplo, né? Tive fome, tive sede, estive nu na prisão, vocês me socorreram e me atenderam. Muita gente deixa isso só preso à condição material. Não é isso. Tem muitos aspectos envolvidos. O outro lado questiona, não. Esse primeiro lado questiona, como foi que nós fizemos isso, Senhor? Quando fizemos isso ao Senhor? Isso quando fizeram aos meus pequeninos. Quando nós exercitamos o amor. De todas as formas possíveis. Os outros não exercitaram. Isso é um apelo muito forte às nossas convicções um pouco equivocadas de dizer que basta que eu creia e está tudo resolvido. Porque se eu não exerço o conhecimento que eu trago, já pensou o professor que se formou e não quer ensinar porque não gosta? Tudo bem, é um direito dele. Mas para que ele vai perder o tempo se tornando um professor? Se a missão do professor é ensinar. A missão do professor é ser o mestre da revelação para os seus alunos. A coisa mais bela que você está na sala de aula e aprende. Eu nunca esqueço de alguns professores meus lá da terceira série. Eu tinha uma professora da primeira série. O nome da professora, Áurea. Prova de história. O nome da lei que libertou os escravos. A sala inteira, primeira série. Professora, como é seu nome mesmo? Aí ela bem simples, uma pessoa maravilhosa, pequenininha, adorável. Minha gente, vocês esqueceram meu nome. Professora Áurea. Obrigado, professora. Aí você ela falou. Mas eu vou anular essa questão. Maravilhosa pessoa, a gente se apegava muito. A cada um será dado conforme as suas obras. Aí eu lembro de Nivaldo numa palestra, eu acho que eu até falei até uma vez, Edgar. Ele fez uma palestra falando sobre, curioso, ele falando sobre a fofoca. Ele falando dos males, né, gente? Porque o que é mais rápido que a velocidade da luz? A fofoca. A velocidade da luz, ela percorre um ano-luz, a velocidade são 300 mil km por segundo, né? Então, um raio de luz disparado são 300, em um segundo são 300 mil km que ele anda, bem rápido. A fofoca é mais rápida que ele. É mais rápido. Eu não vou falar mal de Edgar, não, mas quando vem o mais, se prepare, gente. E ele falando isso, uma senhora chegou para ele e disse: Nivaldo, eu adoro fofoca. Olha, quando eu chego na repartição, tem uma colega minha que ela me inventando, já faz assim, ó. Daqui para te contar, eu já fico, vou lá no ponto, a gente senta, tete a tete e vai longe. Mas eu não tinha essa noção que a fofoca fazia tão mal. E aí, ela disse: a partir de hoje, juro que não vou mais fofocar. Tá bom, menino. Segunda-feira, né, vai para a repartição. Quando ela entra, a amiga já vai com aquela carinha assim. E cara, tem uma para te contar do nosso chefe. Cara, eu não vou fofocar. Não vou. Sentou, cruzou os braços. Aí começou a passar mal, gente. Passar mal, a amiga, você tá branca. Pediu licença, correu no banheiro, tudo para fora. Uma semana depois ela encontra o Divaldo e diz: Senhor Divaldo, olha, aconteceu isso comigo. Eu juro que eu não disse uma palavra. Mas as orelhinhas estavam ouvindo, né? Tava, né? Tava gostoso ver aquelas histórias mesmo. Fofoca nessa fofoca não, a gente fica escutando, né? Termina aqui para ali falando. É engraçado porque a gente imagina as obras, coisas materiais. Eu lembro que uma vez uma colega minha chegou e disse: Cláudio, espiritismo
e determinado grupamento religioso é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Ah, então eu ouvi falar que aquele pessoal, ouvi falar? Não, peraí. Você foi lá? Você leu, estudou, visitou, conheceu, vivenciou? Não, então não pode falar. Você não pode falar. Você só pode falar daquilo que você conhece. Com o Espiritismo, o pessoal se acha no direito de falar do que não conhece. Aí a gente já sabe. Então vamos fixar bem esse pensamento aqui. A cada um é dado conforme suas obras. Vamos começar com o conceito de justiça que está no Livro dos Espíritos, na questão 875. Como se pode definir a justiça? Parece uma bobagem, né, gente? Perguntar isso. 1857, Kardec perguntando isso. A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Mas eu não estou salvo, porque eu sou espírita. Uma pessoa me disse isso. Você não está salvo. Ele olhou para mim e disse: eu estou. Eu aceitei Jesus. Mas eu também. Só que eu aceitei por outro caminho. Você aceitou pelo seu. Aí outro me questionou se Jesus não é um comerciante. Caridade não resolve. Eu acho. Por que ele falou isso? Porque eu disse: fora da caridade não há salvação. E isso dói para muitas pessoas. Não se fala de caridade material, gente. Não é só isso não. Aí eu vou ganhar minha salvação como? Vou distribuir muita sopa lá no sinal, vou doar muita roupa lá no Allan Kardec para o pessoal doar, e aí vou doar também gênero para os centros que fazem sopa. Não é só isso. É isso também. Porque eu já ouvi no meio espírita pessoas dizerem assim: esse negócio de sopa, de campanha, de alimentos, animal caça, porque como não pode ir atrás da comida? Só que a pessoa nunca passou fome. Vocês sabem o que é passar fome? Alguém aqui já passou, não precisa responder, não, para nos constranger. A gente pode ter passado necessidade. Fiquei desempregado, não deu para comprar tudo. Mas fome? Alguém tem ideia, noção do que é morrer de fome? Então, gente, peraí. Alguma coisa não está batendo. Quando eu escuto muitas pessoas dizerem assim: gente, os espíritas, por mais que tenham dificuldade, estão sempre fazendo alguma coisa para o próximo. O que é que esse pessoal tem? Já ouvi pessoas dizer isso. Você chega no centro espírita, o pessoal falando de fazer isso, fazer aquilo. Porque está incutindo no espírita que ele precisa fazer isso. Não se preocupe com o recebimento, porque a lei divina é perfeita e nós, o que é que ele disse lá atrás? Recebemos de acordo com nossas obras. Nós é que muitas vezes não nos apercebemos dessas benesses para que não fiquemos viciados ou travados em alguma coisa. Mas se a gente tivesse a possibilidade ou o cuidado de fazer uma análise criteriosa de tudo que já aconteceu conosco, a gente iria ver que muitas vezes nós somos agraciados pelas bênçãos divinas nos momentos mais difíceis. Parece que não foi. E muitos se decepcionam quando questionam e se percebe que estavam sendo amparados e que a dor, a prova, a expiação seria maior se não tivesse um amparo. A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Na questão seguinte, ela é um pouco longa, eu não quis trazer, mas há um Kardec questionando ainda sobre justiça. Ele pergunta a formação dessa justiça. E aí ele diz o seguinte: olha, existe a justiça natural, divina, e a justiça humana. Na justiça humana, ela vai se aproximando paulatinamente da justiça divina. E ele faz uma análise bem interessante, que ele diz assim: há alguns séculos, vocês praticavam coisas que hoje vocês acham absurdas. E a gente olha para trás na história e diz: meu Deus, como é que as pessoas faziam isso? Alguns séculos era perfeitamente normal o que, gente? A escravização humana. As pessoas já achavam normal. Nós achávamos, não éramos nós reencarnados lá. A gente achava a coisa mais natural escravizar o outro, como um burro de carga. E chegar alguém e dizer: mas por que você não liberta? Está louco? Minha mercadoria. Era essa a resposta que nós dávamos. Na Idade Média, então, nem se fala. Toda a história da humanidade, vocês podem observar o crescendo das leis divinas. Lógico que ali tem umas falhas,
se aproximando de uma justiça maior. Nem todo mundo aceita, porque nós ainda somos muito imperfeitos. Eu nunca esqueci, Edgar, que lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec estuda a esmola, até pergunta: vocês reprovam a esmola? Os Espíritos: não reprovamos a esmola, mas a forma como ela é dada. Quem vai pedir esmola já chegou no último degrau da abjeção, do sofrimento, da miséria. A fome já está tão alta que ele perde a vergonha, o orgulho se quebra e ele estende a mão. Muitas vezes nós não temos ideia de quanto é dolorido aquilo. Muitas vezes nós não temos ideia. E aí Kardec, os Espíritos dizem a Kardec o seguinte, quando ele questiona assim: mas há pessoas que não têm como sobreviver, não têm como trabalhar, como essas pessoas vão sobreviver? Como elas vão viver, vão ter o básico, o alimento necessário? E eles respondem: numa sociedade que vive sob a lei de Cristo, ninguém deveria morrer de fome. E a sociedade deveria prover essas pessoas. O que é que a gente escuta? Isso é um vagabundo. Aí, como no meu trabalho eu estava olhando, eu olhei assim, aí anotei até no Livro dos Espíritos. Nós temos uma lei no Brasil que provê aqueles que não podem se sustentar. Então, o nosso país está de acordo com a lei divina. Pelo menos numa lei está. Então, a lei humana, e aí chega um momento que ele diz assim: as leis humanas, elas sim vão se aproximando das leis divinas, mas há coisas, há situações que só tem resposta no tribunal da nossa consciência. Não tem lei humana que resolva. Porque a lei ela é de fora para dentro. Você pega o nosso Código Penal, tem lei para tudo, gente. Agora, a lei divina que está escrita na minha consciência, ela vem daqui para o mundo exterior. Quando eu desperto para essa realidade de respeitar sempre o direito do próximo. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621. Na consciência. Aí Kardec na próxima pergunta assim: mas se está escrita na consciência, para que a gente precisa que alguém nos fale da lei de Deus? Porque o homem esqueceu. Gente, aquela regra áurea: se eu só fizesse para o próximo aquilo que eu quero para mim, o mundo seria bem diferente. O problema é que a gente não faz. Nós temos sempre uma desculpa, né? Nós sempre temos uma desculpa. Não estamos aqui falando de você ser uma pessoa boba, tola, que sempre vai dizer sim para alguém, que vai deixar sofrer na mão de uma pessoa tóxica. Não é isso, tá? Não é isso que nós estamos falando. Nós temos o direito, até o direito de sobrevivência, né? Que está estudado na terceira parte das leis morais, de me afastar daquilo ou daqueles que podem me fazer o mal. Kardec fala sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo também. E ele diz assim: a presença de um amigo, meu coração bate diferente do inimigo. Não tem como. Perdão não é esquecimento. Esquecimento é problema chamado Alzheimer. Perda de memória, isso aí. Perdão não é esquecimento. Perdão é transformar os meus sentimentos. Se eu pisar no pé de Rosana, sempre que a Rosana olhar para mim, vai lembrar que eu pisei no pé dela. A diferença é que eu posso pisar no pé dela, ela fica rindo, como já aconteceu. Então, perdão, já falamos sobre isso aqui outra vez, é transformar o sentimento que nós tivemos naquele momento de raiva, de vontade de vingar-se. Ou seja, não partir para a vingança. E cuidado, viu? Vingança não é só ir atrás do cidadão para dar um tiro nele, não. Olha a língua. Lembra da fofoca? Lá no Evangelho de Mateus 5, 25 e 26, tem essa séria advertência. Mais uma vez falando de justiça. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metidos na prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. O que é mais importante nessa mensagem? A parte final. Dali não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo, conforme a tradução. Isso mostra o quê?
o fim das chamadas penas eternas. Jesus já estava falando, não sei quem inventou pena eterna. Né? Vocês lembram de certas situações, tudo que a gente faz é pecado, né? Eu cresci assim, eu lembro que eu pequenininho estava eu sou ex-católico, lógico, como acho que a maioria, e minha mãe, obviamente, me levou para a primeira comunhão. E eu lembro que um dia eu tive que me confessar, né? Tem que se confessar. E o Estadão olhou para mim assim: quantos seus pecados? Eu fiquei sem dizer, né? Aí ele olhou: você mente? Eu minto. Qual é a criança que não mente? Neste salão, quem nunca mentiu? Levante a mão, por favor. Se levantar, fez a primeira mentira. Se levantar, fez a primeira mentira. Eu lembro de pessoas chegarem assim: olha, você, eu nunca menti na vida. Prazer, primeira vez. É a primeira vez, é isso? Então, assim, tudo que você fazia, você ia para o inferno. Inferno não é que mesmo, ninguém. Vocês acham? Aquele inferno teológico, né? Inferno lá, aquela coisa toda. Se metesse, tinha mal no mundo. No começo eu falei que no livro Céu e Inferno, na segunda parte dos exemplos, são diversas mensagens e diversas situações. Tem uma lá que é interessante: criminosos arrependidos. Dê uma lidazinha. Quem não tiver o livro, baixa na internet, vai no Kardecpédia e vai achar. Criminosos arrependidos. Eu não lembro agora o espírito, mas tem um deles que diz assim: Deus não me metia medo, o inferno não me metia medo. Eu tinha medo da polícia. Se eu soubesse o que eu ia enfrentar, que eu estou enfrentando hoje, eu não teria feito o que fiz. Eis a grande diferença. O que mais assusta nos espíritos sofredores, que se arrependem do mal que fizeram, são as consequências. É a cada um conforme suas obras. Então, ali na parte final, ele já elimina essa história de penas eternas. Você não vai ficar ardendo até o resto da sua vida no inferno. Próximo. Chegamos ao resumo que Kardec faz daquele capítulo do Código Penal da Vida Futura. Tudo aquilo ali para a gente chegar aqui. Ele faz esses 4 tópicos. Aí, lógico, se vocês quiserem ler os 33 itens, é interessante, não ia dar para ler aqui, né? Ninguém está fazendo prova aqui, né? Pedro, uma prova de 33 itens. Eu tinha uma professora que era assim, viu, Pedro? Primeira vez que eu fui estudar com essa professora, no famoso contabilidade, ela disse: minha prova é tranquila, 3 questões da sala. Gente, não comemorem. 3 questões, errou 2, só que ela estava assim, umas 30 questões em cada letra. As 3 viravam 100. Era triste. No finalzinho do capítulo 7, quando ele coloca os 33 tópicos da vida futura, aí ele faz esse resumo e diz assim: tudo isso aqui pode ser resumido assim: o sofrimento, todos os sofrimentos que nós temos, né, físicos ou morais, não importa, estão vinculados à nossa imperfeição. Quanto mais você é imperfeito, mais sofrimento você vai ter. Você é ciumento? É ciumento? Você vai sofrer com ciúme. Você é invejoso? Vai viver uma febre constante, porque não pode ver ninguém prosperar que você já acha que a pessoa não merece, né? Tem gente que é assim. Você viu o Pedro e a Rosana está com a roupa nova? Já viu só? Nem doou a velha para o centro espírita. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Eu lembro de uma pessoa que chegou para mim e disse: por que você não doa seus livros aos centros espíritas? Por que não? Porque eu preciso deles para ler. Ué, eu faço minhas palestras como criatura. E ela ficou chocada. Então tem pessoas que vivem eternamente. E Kardec coloca isso: o ciumento, o invejoso, se não tiver ciúme nem inveja, ele não vai sofrer com isso. Não é? Se você não é uma pessoa orgulhosa, né, aquela pessoa prepotente, arrogante, você não vai sofrer quando alguém lhe colocar no seu devido lugar. Recolha-se a sua insignificância. Você não vai, porque você não vai precisar disso. Mas tem gente que tem, por natureza, um rei na barriga. É impressionante.
Ele olha para você assim do alto da sua autoridade, né? Ou talvez se achando na sua potestade, e você que baixa a cabecinha. Aí a gente lembra de uma pessoa, de alguém que efetivamente era um rei e que na sociedade era um carpinteiro, e da mãe dele, que efetivamente trouxe o rei na barriga, mas que não agia dessa forma, andava de sandálias humildes. Então o sofrimento está vinculado à perfeição, e Kardec coloca lá: quanto menos imperfeições tiver, mais você vai ser feliz. Mas peraí, física também, quem tem aquela raiva, aquela inveja, né, fica revoltado, seu corpo adoece, gente. Se você é uma pessoa que gosta de fazer os outros sofrerem, você vai trazer as consequências a curto, médio e longo prazo para si. Aí depois ele coloca, né? Toda falta, toda imperfeição, toda falta que dela decorre, traz consigo seu próprio castigo. São as consequências naturais, além de causa e efeito, né? E inevitáveis, como a doença decorrente dos excessos. Tomar um copo de água faz mal? 2, 3, 2 litros? Não, agora toma 20 litros. Vai morrer, com certeza. O tédio, a ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta em cada indivíduo. Lembram que na questão 621 a lei de Deus está dentro da gente? Se você é uma pessoa que se alimenta, vamos trazer um exemplo físico. Vamos fazer assim: você só consegue comer por todo dia um pratinho de feijão, uma colher de arroz, uma colher de feijão. Aí um dia seu olho grande, olha a gula, né? Achou de querer comer 10 vezes isso, vai ver. Não precisou de ninguém aparecer de um espírito e dizer: para de comer, que vai morrer, criatura. Não. Aí depois a criatura adoece: ai meu Deus, o que foi que eu fiz? E quando é espírita, ai, deve ser resgate da vida passada. Não, não é resgate da vida passada, é você hoje que se excede. Se não é resgate da vida passada, Senhor, é o obsessor. O obsessor não, criatura, é você. Olha, peguem lá o livro dos médiuns. São 2 ou 3 irmãs, agora não estou lembrado, que pediram orientação a Kardec. E São Luís diz assim: digam às nossas irmãs para segurarem a língua. Aí Kardec é um cara duro, muito rígido, e ele faz, é para falar assim, porque essas irmãs vivem falando mal de um ex-empregado delas que faleceu, era justamente o perseguidor delas. O outro mandou mensagem pediu ajuda à sociedade parisiense, porque os animais na estrebaria dele estavam morrendo, mas coxinha e todo canto, e ele achava que era um demônio. Como ninguém conseguiu exorcizar, só pode ser espírito. E São Luís diz: é porque ele não quer gastar um pouquinho mais com a higiene. Está lá no livro dos médicos. Manda cuidar da higiene do local dos animais, que eles param de morrer. E lá no livro dos espíritos ele diz assim: se tua baixela se quebra, não é por culpa dos espíritos, é por tua imperícia. E a gente continua botando a culpa nos obsessores de todos os problemas que nos acontecem. Creio, eu vi isso acontecer. A pessoa chegou para mim na casa e disse assim: olha, eu não consigo passar no concurso, o que é que a gente pode fazer? Nada, nem estudar. Os espíritos não tem nada a ver com isso. A pessoa queria ajuda dos espíritos para passar no concurso. Minha gente, eu sou dirigente de casa espírita, já era que eu estava no carro vai bem alto, então. Pelo amor de Deus, era para já ser juiz. Eu sou dirigente de casa espírita, como é que ele não me ajudará a passar na prova? Gente, é essa a situação que a gente vivencia. Então não há castigo, não há prêmios, né? Ai, Senhor, tire os meus problemas dos meus outros. Meu filho, os problemas são seus, você criou. Vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, no capítulo 5. Causas anteriores e causas atuais das aflições. Capítulo 5, exatamente, capítulo 5. Todo homem podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito da sua vontade, não é a vontade dos outros. Lembra de uma pessoa que chegou para mim e disse assim: Cláudio, meu marido fuma muito. Tem um passo para ele deixar de fumar? Tem, vontade. Só ele pegar a carteirinha de cigarro, botar ali e não gastar mais com cigarro. Mas passe para tomar
para tomar passe, para parar de fumar, pelo amor de Deus, né? Aí alguém disse, mas eu conheço uma pessoa que tomou passe e parou de fumar. Isso não foi pelo passe, não. Vontade pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Tu está dizendo então, Paulo, que a gente não pode ter um desejo de ter algo, né? Uma ambiçãozinha? Pode e deve. Viva o melhor possível que você puder. Trabalhe, se esforce, faça as suas conquistas. Então quer dizer que eu posso ter as coisas? Claro, estamos aqui, ó. Leia lá no Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem, o homem no mundo. Dá para acreditar nisso? O homem no mundo, para a gente viver no mundo, a gente não precisa ficar preso aqui. Não precisa ser aquela pessoa egoísta. Pessoas que colocam sua felicidade em bens materiais. Quase sempre eu escuto alguém dizer, dinheiro traz felicidade. Eu rebato na hora, dinheiro não traz felicidade, dinheiro traz qualidade de vida. Eu posso comprar coisas boas, mais caras, um carro do ano todo mês. Eu posso comprar melhor comida. Eu não preciso ficar no supermercado escolhendo feijãozinho mais barato. Isso é qualidade de vida. Mas é porque eu vou com dinheiro, eu sou feliz em Paris. Aí eu repito, o mendigo de Paris, o que passa fome em Paris, o que está no hospital com câncer, lá em Paris, é diferente do que está aqui no hospital da nossa cidade? Não é. Pode ter mais recursos, mas o mendigo de qualquer cidade é mendigo em qualquer cidade. Dinheiro, posses e cuidado. Quem é dono das posses, quem recebeu essa tarefa na terra, é aquele mordomo da parábola dos talentos. Seja fiel, transforme a riqueza não em seu prejuízo espiritual. Porque se você perder lá amanhã, como a mensagem da parábola, ninguém vai para o mundo espiritual com a bolsa cheia de dinheiro, com um carro, com a casa. Nós vamos com os valores que nós conquistamos. Tal é a lei da justiça divina. Cada um segundo suas obras no céu e na terra. Muito obrigado pela paciência. Estude esse capítulo assim com muito afinco. Lê o livro todo, que é melhor. O livro é maravilhoso. Eu sou fã do céu e inferno. Muito obrigado, Jesus nos abençoe. Que as mensagens, tanto do Cristo como que a Kardec trouxe, não foi para o ser humano, não. Foi para o espírito mortal que nós somos. Então, se a gente pensar no ser humano, a gente não vai absorver. Porque tudo isso aqui está baseado no que Jesus nos ensinou. Porque quando faz ao outro o que gostaria de fazer, a gente leva para o lado humano. Nós estamos revestidos de corpo humano. Então, é para o espírito imortal. As mensagens do Cristo, as suas belas mensagens, parábolas, tá? São para o espírito imortal que nós somos. Agora nós temos essa dificuldade, eu entendo, compreendo dessa maneira, que a gente se sente ser humano. Jesus fez trazer mensagem para ser humano, o ser que morre, que se acaba, que vira pó, que desaparece, ou para o Espírito Eterno, que somos todos nós, que queiramos ou não, que aceitamos ou não, somos espíritos imortais. Então, uma bela lição, Paulo José, aula. Ele falou uma coisa aqui que eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha analisado por esse prisma. O dinheiro traz felicidade. O dinheiro traz qualidade e nada com a realidade. Qualidade de vida humana. Sabe o que é que traz felicidade? A gente combater o nosso orgulho, a gente combater a nossa inveja, a gente combater a nossa prepotência, porque aí nos desnuda, nos limpa.
do peso que nós carregamos. Paulo falou uma coisa, é verdade. Quer dizer, tudo que ele falou é verdade. Mas vejam bem, se a gente é invejoso, é quem vai ser feliz? A gente pode ter a riqueza do mundo. Se a gente é para, enfim, toda essa desgraça que nós temos, todo esse lixo que nós carregamos, então a gente tem que se limpar disso aí, para poder ser feliz. Mas, parabéns, acabou. Cada vez mais aprendendo contigo. Então vou fazer o sorteio, né? Espero que seja eu. Diz o número aí. Somos 24. Quanto? 24. 24, diz o número aí. 16. Mas quase, só usava o 10. Eu não estou na CPI aqui. Olha, o livro do livro do Céu e Inferno. Eu nem combinei. Eita, só diferente. Não, tudo bem. Parabéns aí. Mas já tem, né? Não diz a ninguém não, porque já fiz o número antes. Você que Já tem isso aí. Tem não. Então, vamos encerrar a primeira parte do nosso estudo, né? Da nossa conversa de hoje. Vamos pedir nosso bocado, tantas. não esquece não. Assim seja, em nome de Jesus, Maria, nossa humanidade, nossa mãe por excelência, Deus, Allan Kardec, anteriores, os nossos guias espirituais, a Falange, a nossa casa, os nossos bons companheiros espirituais, pedimos a todos eles a permissão para o sermão